Estão me escutando? Sim, sim. Deixa eu só compartilhar aqui. Eu amo a chiqueza, gente, das minhas pérolas. Meu Deus, que bonitinho! Ela colocou a perolazinha ali, olha, o negocinho. Ai! Se eu falar muito rápido é porque eu tô nervosa. Para começar, a gente vai ler em Gênesis, capítulo 22, versículos 7 e 8. Diz assim: Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Deixa eu passar. Abraão, quando ele sobe o monte com a lenha, ele sobe com a lenha, com o fogo, com tudo. Mas faltava o principal, o cordeiro. Quando Isaque pergunta para Abraão onde está o cordeiro, ele responde: Deus proverá. E essa frase ela é uma demonstração de fé absoluta. Abraão ele sabia que Deus cumpriria suas promessas, mesmo em circunstâncias que pareciam impossíveis. Ele não tinha sinal, ele não tinha resposta, mas mesmo assim ele confiou. Porque quando confiar de verdade, não é quando tudo claro. Confiar de verdade é quando tudo está confuso e mesmo assim você continua andando. Às vezes a gente só quer confiar quando a gente vê saída, quando a gente vê uma resposta clara. Abraão ele confiou sem ter saída nenhuma. Deus não pediu explicação para Abraão, ele pediu obediência. Talvez o que a gente está esperando de Deus não é falta de poder dele, é uma falta de posicionamento nosso. Porque o Senhor ele não mudou, ele continua o mesmo. Mas a pergunta é, será que a gente está confiando? Abraão ele não sabia como Deus faria, mas ele sabia quem era Deus. Deus não mostrou a provisão antes. Ele esperou Abraão confiar. E lá em Gênesis 22, 13 diz: Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão ele não viu, mas ele confiou. E porque ele confiou, Deus proveu. Deixa eu só... Queremos ver primeiro para depois crer. Em Salmos 37, 5 diz: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque queremos ver primeiro para depois crer. Muitas das vezes, a gente só se sente segura quando a gente tem um sinal, uma resposta visível. A gente quer entender que antes de confiar, isso acontece porque a gente tem dificuldade de lidar com o desconhecido. E a gente sempre quer manter o controle de tudo. Só que a fé ela não funciona assim. Na fé não é baseada no que vemos, mas em quem Deus é. Quando queremos ver primeiro, na verdade a gente só está dizendo: Deus, eu só confio em ti se o Senhor me der uma resposta antes. Isso só mostra que nós ainda estamos presos na nossa própria segurança.
e não totalmente entregues a Deus. E o que acontece quando decidimos crer antes de ver? A ansiedade ela começa a perder força. O medo ele já não nos domina como antes. O nosso coração ele encontra paz, mesmo sem ver resposta nenhuma. Porque crer antes de ver é um posicionamento. É dizer, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. E é nesse lugar de confiança que o Senhor age. Porque o milagre não começa naquilo que nós vemos, mas ele começa na nossa decisão de confiar antes. Porque quando a fé vem primeiro, o agir de Deus, ele se torna uma consequência. Descansar em Deus não é a ausência de problemas, é a ausência de desespero, porque você decidiu confiar. E quando eu leio aqui, descansar em Deus não é uma ausência, não é ausência de problemas, eu quero dizer que confiar não significa que tudo vai ficar fácil. Você ainda vai ter dias difíceis, ainda vai ter luta, mas a diferença está em como você vai reagir a isso. Porque descansar em Deus é a ausência de desespero. É você esperar o problema, mas não viver dominado pela ansiedade. Você ainda pode sentir preocupação, que é praticamente algo inevitável. Mas não vai entrar em desespero, né? Porque você sabe que Deus está no controle. Você vai olhar a situação e vai dizer, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele está cuidando de tudo. Você diz que confia em Deus, mas ainda tenta controlar tudo. Em Provérbios 3, 5, 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Controlar muitas vezes é um sinal silencioso. É um sinal de que a confiança ela não está completa. Porque quem confia não vive tentando prever cada detalhe. Às vezes a gente diz que seja feita a sua vontade. Só que a gente sofre quando não é do nosso jeito. E isso não é descanso. Isso é uma resistência disfarçada de fé. Porque confiar em Deus exige abrir mão do que a gente insiste em querer controlar. Porque enquanto a gente insistir em querer controlar tudo, nós estamos impedindo Deus de agir plenamente. E Deus não divide o trono com ninguém. Ou a gente tenta controlar tudo, ou nós confiamos e deixamos Deus ser Deus na nossa vida. Se você ainda está tentando controlar tudo, talvez você ainda não confiou completamente. E eu coloquei aqui, porque quando a gente confia de verdade em Deus, a gente aprende a entregar, mas quando a gente tenta controlar tudo, é como se no fundo a gente ainda dissesse, Deus, eu oro, mas deixa que eu resolvo. Como já lemos em Provérbios 3:5, Deus não pediu para você entender tudo. Ele pediu para você confiar. Só que a gente insiste em tentar controlar tudo. Só que enquanto a gente tentar controlar tudo, Deus não vai agir. Deus não vai assumir o controle que você quer ter. Mas quando você decide confiar, aí você verá o agir de Deus.
Foi rápido, mas a gente está indo para o último tópico. Descansar não é parar, é confiar. E eu também escrevi aqui, que eu vou ler. Descansar em Deus é continuar sem carregar o peso. É seguir caminhando, sabendo que o controle não está nas suas mãos, mas na dele. Descansar é fazer a sua parte sem ansiedade e sem desespero. É não se paralisar pelo medo, mas também não se consumir tentando resolver tudo sozinho. Quem descansa em Deus não abandona a caminhada, apenas entrega o fardo, porque descansar é confiar que, enquanto você caminha, Deus já está cuidando de tudo. Descansar em Deus não significa desistência, né? Mas sim significa uma postura de confiança diante das circunstâncias. Muitas vezes a gente associa o descanso com parar completamente. Porém, descansar é continuar caminhando sem carregar o peso da ansiedade, sem carregar o peso do medo e da necessidade de querer controlar tudo, o tempo todo. É reconhecer que, mesmo fazendo a nossa parte, o resultado ele não depende exclusivamente de nós, mas depende de Deus. E Deus não espera que você nunca sinta medo. Ele só está te chamando para confiar nele. Porque a confiança não é sobre entender tudo. É sobre saber em quem você está confiando. Então descanse. Deus está cuidando de tudo, mesmo sem você não perceber. Confie e deixe Deus fazer o que você não pode. Amém? Eu não sei se eu fico feliz por ela ter terminado ou se eu fico triste por ela ter terminado. Feliz porque eu parei de apanhar e triste porque eu queria que ela tivesse continuado a falar mais ainda, né? Mas alguém tem algo a falar? Alguém, gente? Sem pressa, sem aglomerar, uma de cada vez. Já que ninguém tem para falar, minha gente, primeiramente, obrigada, Emily, né? Porque assim, né? A gente fica até sem palavras, porque, minha gente, pelo amor de Deus, de certa forma ainda foi uma extensão, né, do mês temático, né? Porque também fala se a gente está esperando pregamos 10 minutos, mas vamos ficar apanhando eternamente. É verdade. Foi uma extensão, porque descansar em Deus é esperar nele, né? De certa forma também. Mas teve algumas coisas que ela falou aqui que me pegou. Uma das partes que ela falou assim, ó, quem conhece a Deus confia sem entender. Minha gente, quem conhece a Deus? Né? Como é que a gente conhece a Deus? Primeiramente, lendo a palavra. Segundamente, orando. Então, né? Eu não preciso acrescentar mais nada, só isso, né? Outra coisa. Tem momentos que Deus não vai te explicar. Ele vai te testar. E o teste não é sobre o problema, é sobre a sua confiança. Olha, é só para relembrar vocês, porque assim, a gente fica realmente sem ter muito o que falar. Quando a fé vem primeiro, o agir de Deus é a consequência. Confiar em Deus também é não se consumir tentando resolver tudo sozinha. Quem aqui, minha gente, não tenta resolver tudo sozinha?
né? Parece que ela estava presente aqui no culto daqui de casa na semana passada, que a gente comentou sobre isso. Porque às vezes a gente entrega as coisas nas mãos de Deus, aí toma Jesus, olha, tá aqui o meu problema, tá aí para o Senhor resolver. Passa um segundo, Jesus não faz nada. Eu falei assim, ó, Jesus, eu acho que eu vou fazer assim. Eu acho que assim vai ser melhor. Mas, abençoada, tu não tinha entregado na mão dele porque agora tu tá tentando resolver sozinha. E acontece isso que ela falou. A gente acaba se consumindo por querer resolver tudo sozinha, se o Senhor já falou que é pra gente esperar e descansar nele. Outra coisa que ela falou também, descansar não é sinônimo de desistência. Minha gente, essa frase é muito forte. Porque às vezes Jesus fala que vai fazer na nossa vida e a gente realmente, né, quando a gente entende, a gente realmente se põe a descansar nele. Mas às vezes as pessoas que estão ao nosso redor não entendem que a gente está descansando no Senhor e esperando, né, o seu agir. Mas há um quê da questão aí. Porque às vezes as pessoas pensam que a gente esperar o Senhor fazer, a gente vai ficar sentada na nossa cadeirinha e esperar, ai, Jesus, faz aí, o que o Senhor fizer. Não. É como a gente sempre fala, ao descansar no Senhor, é descansar, mas a gente também tem que fazer as coisas. Ai, Duda, mas o que é que eu tenho que fazer? Orar, buscar a face do Senhor, lendo a palavra cada dia mais, né? Se doando ao Senhor, cultuando a Ele, né? Porque isso também é descansar no Senhor. A gente não está desistindo, a gente está. É justamente isso, a ausência do desespero. É a gente realmente entender que o Senhor ele está fazendo, mas que ele está fazendo no tempo dele. E na hora dele, ele vai se revelar, né? A gente vai ver, a gente não vai ficar desesperada, a gente não vai ficar ansiosa, porque a gente sabe que o quê? A palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando a gente entende isso, a gente descansa. Mas eu, Eduardo, não descanso, minha gente. Eu não vou mentir, não vou ser hipócrita aqui. Eu estou falando, mas o Senhor Jesus está entendendo, né? Que eu estou falando contigo também, Terra Seca. Por quê? Não dá, minha gente. Não dá. Pode falar, Sandra. Eu falei Sandri, porque eu fiquei em dúvida se chamava ela de Sandy ou de Sandra. Senhor, mulher e meninas, todo mundo pode chamar a mulher de Sandy, e a maioria das pessoas me chama Sandy. Acho que por conta do meu livro, que ficou consagrado Sandy, aí foi. Mas Sandra, Sandy, Sandrinha, tá tudo certo. Falando sobre essa questão de a gente esperar não é fácil mesmo não, minha gente. É muito difícil. Quanto mais quando a gente está para tomar uma decisão muito importante que vai significar muito para a gente e também vai respingar quem estiver ao nosso redor, aí é que, sabe? Parece que Deus diz assim, eu vou te testar bem aqui para ver se tu realmente vai depender de mim, esperar a minha resposta, ou se tu vai meter os pés pelas mãos e achar que do teu jeito resolve. Mas, e hoje, antes de começar o culto, estava realmente falando com o Senhor, orando. E a palavra do Senhor foi Filipenses 4, 6 e 7, que está escrito: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Meu Deus, quando eu li isso aqui, eu disse, pronto, eu falo tanto esse versículo para as pessoas, mas eu nunca falei ele para mim. Sabe quantas vezes a gente ora e a fé que a gente tem para Deus resolver o problema do outro e dar o milagre do outro é tão grande e a gente não ora com a mesma fé, com o mesmo fervor por nós, naquilo que a gente está pedindo para o Senhor. Porque a gente prega tanto fervor, tanta fé em Deus resolver o problema do outro, e quando é nossa vez, a gente dá uma de Miguel. Né?
Então, que o Senhor Jesus ele possa realmente tratar com a gente isso. Que quando for a nossa vez, vamos orar também por nós, para que o Senhor também nos dê a sabedoria de saber esperar, mas enquanto esperar, não esperar sentado, esperar caminhando e crendo que o Senhor vai fazer na hora dele, no tempo dele e do jeito dele. Amém. Amém. É muita verdade, viu, Sandra? Muita verdade o que você falou. Mas alguém gostaria de acrescentar algo? Ou todo mundo ainda está digerindo tudo que a gente apanhou aqui? Tentar resolver. Minha gente, falem, não só escrevam, não. Eduardo e Bel tem uma ideia do quanto apanhei. Tentar resolver as coisas sozinhas e sem direcionamento ocorrem fracassos. E a neurociência explica que fracassos repentinos geram desistências. Então, algumas vezes, ou a maioria, nossos fracassos vêm dos nossos atos. Em querer dar conta de tudo sozinha. Olha, pesado. Bateu aqui, hein? Bateu aqui. Mas é sobre isso, minha gente. Eu não tenho nem o que falar mais. Mas é sobre isso. Mais uma vez, o Senhor está lembrando da gente ter posicionamento. Sempre é uma coisa aqui que nunca para. É o Senhor cobrando o posicionamento da gente. Posicionamento, posicionamento. E é isso. E descansar nele, porque não é fácil, né? Mas é sobre isso, minha gente. Eu sei nem o que é. Eu não sei nem o vou dormir chorando. Ai, minha gente, é sobre isso? Mas, enfim. Bel, você poderia cantar pra gente? O próprio ato de descansar e confiar sendo posicionamento também. É verdade, né? É babado. Eu tô aqui ainda sem... Sabe quando você perde seu chão, que você tenta achar alguma coisa para se segurar? Pronto. Eu tô nesse mood. Pode falar, Tamires. Boa noite, meninas, a paz. Amém. Gente, olha, mensagem boa nessa noite. Eu só queria falar um pouquinho, eu não sei nem por que eu toquei nisso, né? Mas deu uma vontade de tocar, levantar a mãozinha para falar mais alguma coisa, né? E sobre Abraão confiar no Senhor, né? A gente vê que Abraão e Sara pediram tanto por esse filho, né? E quando eles têm o filho na mão deles, o que é que acontece? O Senhor vai lá e pede, né, o filho para eles, né, como prova. Mas eles poderiam questionar o Senhor, né? Senhor, por que tu queres o meu filho, aquele que é agora que eu leve eles oferecer a ti, mas ele não questionou, né? Muitas vezes o Senhor, quando ele pede alguma coisa para nós, então que a gente venha confiar, assim como ele falou, né? Confiar no Senhor sem questionar ele. Então era isso. Tamires, você poderia repetir, por favor? Travou aqui tudo que tu falou, não entendi. Tamires? Ih, acho que ela caiu. Alguém entendeu, minha gente, o que ela falou? Ou travou para vocês também? Pode falar, Karen.
Eu acredito que ela falou da questão que Deus testou, né? Assim, depois de ter dado o filho que eles tanto queriam, né? Sara e Abraão, né? Deus, ele quis testar realmente para ver quem era o ídolo, né? Do coração deles. Se era o filho ou se era Deus. Se, assim, depois de ter tido o filho, né? Se o filho tomou o lugar de Deus no coração deles. Isso acontece muito. Não acontece só sobre filhos, né? Mães que estão tentando engravidar por vários anos. Conheço também até uma tia, né? Minha tia, que ela tentou por vários anos, né? Se casou em 2011 e só veio ter ano passado, né? E também outras coisas, né? Tipo, qualquer tipo, né? De ídolo que pode substituir Deus, né? Então, foi sobre isso que ela falou, né? Que eu entendi, né? E Deus, ele testou o coração e viu que realmente, né? Deus, ele era o comandante ali do coração de Abraão e de Sara, né? E aí eles poderiam questionar, ela até falou essa questão, que eles poderiam questionar Deus. Por que Deus? Porque meu filho, tanto tempo, né? Só idosa agora, minha esposa só idosa que teve, né? Senhor Deus, é impossível, como assim, se eu vou tirar meu filho? Eu acabei de ter meu filho tão esperado, isso que eu sacrifique meu filho. Só que ele não questionou, né? Ele foi, quase que ele ia sacrificando realmente o filho, né? Mas aí Deus percebeu quem era realmente dono no coração dele, e aí não permitiu que ele fizesse sacrifício do filho, né? Foi isso. Ai, gente, desculpa, meninas, mas a ligação cortou, mas foi isso exatamente o que a irmã falou, foi isso que eu disse, né? Que a gente, às vezes, questiona o Senhor por certas coisas que Ele quer nos testar, né? Às vezes será que a gente faria igual Abraão, né? A gente pegaria o nosso filho e levasse, né? Muitas vezes Deus pede assim para testa nós, mas a gente continuar questionando o Senhor, né? A gente não tem essa obediência, muitas das vezes, que Abraão teve naquele momento que ele foi testado, que ele teve a obediência. E nós, muitas vezes, não somos obedientes ao Senhor. O Senhor quer que a gente seja obediente, mas a gente não é. A gente não consegue esperar no Senhor, assim como ele esperou a providência que o Senhor deu para eles. Nós continuamos insistindo, como a irmã falou, a gente fala, tem um problema, ora e fala assim, Senhor, está aqui o problema na tua mão. Mas ainda no caminho, é tanta coisa acontecendo. E eu deixo o problema nas minhas mãos mesmo. Para que adiantou eu orar? Para quê? Foi jogar palavras ao vento com o Senhor? Não adianta. Se eu quero que o Senhor age na minha vida, porque eu vou questionar o Senhor se Ele é a solução. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Moisés, com o povo dele, passaram 40 anos no deserto, não foi 40 anos? Por causa de quê? Do questionar, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou confiar, igual como Abraão confiou, que Deus proveu para ele, para que ele oferecer de holocausto, de invés do filho, o filho tanto amado, o filho que ele esperou, mas antes dele amar o filho, a qual ele com a mulher de idade esperaram, ele amava o Senhor, né? Então, nós temos que ser o quê? Confiar no Senhor, mesmo que é difícil, gente, a gente fala tanto em confiar no Senhor, mas nós sabemos que nós falhamos todos os dias da nossa vida miseravelmente, ainda mais quando nós somos colocados a provas, né? Eu tenho tantos testemunhos que eu falo que a minha vida, ela é feita de provas, e muitas das vezes a gente querer resolver as coisas com a nossa mão não é solução, às vezes é esperar no Senhor. Eu tenho um testemunho recentemente que aconteceu na escola, né, eu trabalho. Fui acusada de coisas que eu nunca fiz, de maus tratos. Chegaram para mim, me acusaram de maus tratos, e aí passei tudo pelo Ministério Público, pela Justiça, e eu me lembro que quando me ligaram e falaram para mim o que estava acontecendo, eu só me lembro que eu entrei no meu quarto, me ajoelhei e falei, Senhor, dessa vez eu não vou meter os pés pelas mãos, eu quero que o Senhor me honre, eu não precisarei de advogado, pois por enquanto o Senhor é meu advogado, o Senhor ainda não é meu juiz. Então, que o Senhor lute pela minha causa junto comigo, porque o Senhor sabe da verdade.
E eu sou sua filha, eu não estou mentindo. O Senhor sabe que eu não fiz nada. Até que o que eu fiz foi desenvolver meu trabalho, conforme o Senhor tem me instruído. E aí, sendo acusado, meus colegas de trabalho, todo mundo já cortando laços comigo. E poucas pessoas ficaram ao meu redor. Quando eu vi toda aquela situação e o Senhor me honrou, o Senhor mostrou para meus amigos que eu servia a um Deus, os meus colegas também serviam um Deus vivo. E tudo aquilo que eu passei serviu como lição para a minha vida, né? O Senhor foi lá e me honrou na frente daqueles que estavam me acusando. E tudo aquilo que eu estava acontecendo, o Senhor virou a meu favor. Então a gente tem que esperar no Senhor, mas é difícil. Eu não vou falar que quando eu estava esperando no Senhor, eu fiquei calma. Eu não fiquei calma, gente, até você ser acusado de uma coisa que você nunca fez. Eu chorei, eu murmurei, eu reclamei. Mas o Senhor, ele me mostrou durante esse período que quando Ele quer, Ele faz, que quando Ele não quer, Ele não faz. Nem que eu me descabelasse, nem que eu me jogasse no chão. Tinha que ser no tempo dele. Então, que a gente venha nos esperar, né? No Senhor, mesmo sendo difícil, né? Mesmo Ele rindo lá de cima de nós, né? Nossa, vocês falam tanto esperar no Senhor, mas vocês continuam querendo fazer as coisas por si só. Mas que a gente venha refletir, né? Todos os dias da nossa vida sobre isso. Olha aí, gente, temos aí um maravilhoso testemunho da nossa amiga Tamires, né, sobre a espera do Senhor e confiar nele. E isso me fez lembrar um hino da Rayane e Vanessa. Eu só vou ler um trechinho que... deixa eu ver aqui o trechinho do texto. Aqui, ó. Tem o hino da Rayane e Vanessa que fala sobre justamente por isso. Fala sobre isso do que a Tamires falou agora, né? Sobre a gente esperar o Senhor falar. Ele fala assim, ó, você pode optar por responder, mas não vai valer a pena perceber que vencer por palavras não traz paz ao coração. Tenha calma e não saia do lugar. Do meu jeito eu vou te justificar. Só entrega a tua vida e os teus caminhos em minhas mãos. Aí fala assim também. É no teu silêncio que eu revelo a minha voz. Quando você calar, falo por mim, falo por nós. Ou eu te justifico, ou você fica com a razão. Ou é a força do teu braço, ou é o poder da minha mão. Teu argumento é bom, mas não protegerá você. Porém, experimente descansar em meu poder. Ao som da minha voz, eu abro o mar, o mundo abola. Oita. Eu abro o mar, o mundo abalo. Mas você precisa escolher. Ou você fala, ou eu falo. Se encaixa perfeitamente com o que a Tamires falou e com a pregação da nossa amiga Emily, né? Sobre a gente descansar. Quando a gente descansa no Senhor, a gente também espera, né, o Senhor falar em nosso favor. Porque, é como o hino fala, né? O nosso argumento às vezes pode parecer bom, mas será que é melhor a gente falar, ter um argumento bom e perder? Ou esperar o Senhor nos justificar? Porque o Senhor não vai ter apenas argumentos, o Senhor vai ter todo um contexto preparado. Então, isso também vale nos lembrar que descansar também é calar a boca e esperar o Senhor falar. Porque às vezes a gente diz que é descansando, mas quando a gente abre a nossa boca, a gente atrapalha o Senhor falar. Porque quando Deus manda a gente descansar, Ele também manda a gente calar a boca para que Ele possa falar por nós e para que Ele possa fazer por nós. Porque quando a gente abre a nossa bela boquinha, a gente acaba só atrasando os planos de Deus para nossas vidas. Amém? Mas é isso, meninas. Apanhamos, mas que nós possamos sair daqui nesta noite, cada dia mais, aprendendo a descansar em Deus. Amém. Aprendendo, até adolescente aqui é meio complicado, minha gente. Aprendendo a descansar em Deus, aprendendo a fechar as nossas bocas e aprendendo a realmente entregar tudo nas mãos de Deus, né? Porque quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, minha gente, dá certo.
quando a gente fecha a nossa boca, o Senhor, ele trabalha e o Senhor fala por nós. E aí, Duda, glória a Oi. Deus. Salomão até diz em Provérbios, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, né? É sobre isso, tá vendo? Calar a boca também é ser sábio. Por mais que às vezes, na maioria das vezes, ou em todas elas, somos tolos, né? Mas, quando a gente cala a boca, as coisas dão certo. A mãe que cola. Mas amém, meninas. Obrigada, né, a cada uma que chegou até aqui. Que Jesus possa recompensar cada vez mais vocês. Semana que vem estaremos juntas. Eu não sei se a predadora da semana que vem está aqui com a gente. Eu não vou dar mais spoiler, porque... Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, tá? Oxe, cadê um? Ai, não olha não, menina. Esse povo fica olhando as coisas aqui, ó. Nem eu lembro, é verdade. Não sei se ela tá aqui ou não. Vou ficar quieta. Olha, nem ela. Cleudiane, que fez a escala e nem sabe. Conta nada. Não conte a sua história a ninguém. Só conte a sua história a Jesus. É um hino também. Mas enfim, minha gente, eu vou calar a boca, porque vocês sabem que quando eu começo a falar, né, eu não paro mais. Mas, né, vamos orar, né, agradecendo ao Senhor, apresentando aqui a expiação. Tá vendo, minha gente? Já tá aqui, ó, mais da metade. Para quem entrou agora, talvez não saiba, essas estrelinhas são estrelinhas, tá, gente? Só para constar. Não estão tão bonitinhas, não, mas são estrelas. Essas azuis escuras são cada uma de vocês. Então, cada uma das pérolas. Milena tentando enxergar. Cada uma das pérolas tem seu nome aqui. Então, sempre que a gente ora pelos potinhos de pedido de oração, todas vocês estão aqui. Tem mais de 80 nomes aqui, minha gente. Pode parecer que não, mas tem mais. Porque temos pérolas aqui que já entrou, já saiu, mas todas elas estão aqui. É como eu sempre falo, uma vez pérola, né? Sempre pérolas. E cada um dos pedidos de oração que vocês fazem lá na caixinha de pedido de oração também está aqui, né? O Senhor, ele sabe todas as coisas, né? E é isso, mas vamos